E aí galera, como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam tudo bem, certo? É o Wesley novamente aqui com mais um tutorial do Blender. E no tutorial de hoje eu vou ensinar como fazer essa rosquinha que está aí na miniatura do vídeo, certo? É um processo bem simples que eu tentei fazer baseado no tutorial time-lapse de 10 segundos do Andrew Price e que deu certo, certo? Bom, basicamente para começarmos a gente tem que deletar nosso cubo padrão, certo? Começo deletando o cubo e vou adicionar agora um torus, certo? Aqui embaixo no Operator a gente vai poder configurar, certo? As opções do torus, como o raio maior e o raio menor. Deixa numa configuração que você acha boa. Aqui os segmentos maiores você pode escolher também. Vou colocar 18 por 18, certo? E vou aplicar o Smooth. Tá, beleza. Agora a gente pode Ctrl 2 para adicionar dois níveis automáticos, certo? De Subsurf. Tá aí nossa rosquinha, mas um já é suficiente. Bom, agora a gente vai pegar Stories para deixar as coisas organizadas. Vamos renomear ele para colocar os nomes, certo? Rosquinha. A gente vai duplicar agora essa rosquinha e trazer aqui um pouco para cima, diminuir um pouco o tamanho dela, certo? Essa rosquinha de cima vai ser a parte do chocolate. Bom, para gerar o chocolate, a gente vai transformar esse torus aqui em fluido, certo? Ele vai simular como se fosse um líquido caindo sobre a nossa rosquinha. Para fazer isso, se você não sabe, simplesmente a gente vem no painel de física com a nossa rosquinha de cima, certo? Que vai ser o nosso chocolate selecionado. A gente marca fluido e diz o tipo dele, que vai ser o tipo de fluido, ok? Nossa rosquinha nós precisamos aplicar um fluido também, mas não vai ser um tipo fluido e sim um obstáculo, ou seja, essa rosquinha de cima, que vai ser o nosso chocolate, vai ser barrado, certo? Ao tocar aqui na superfície da nossa rosquinha, ou seja, não vai atravessar, certo? Se não tivesse essa opção marcada aqui, o nosso chocolate, certo? Chamado de chocolate, iria atravessar aqui nossa rosquinha, ou seja, marcando a opção obstáculo, isso está resolvido. E antes de simular, nós precisamos também de um domínio, certo? Que é a área onde vai atuar o nosso fluido. Eu vou deixar uma área com uma boa distância, certo? Do fundo da rosquinha, para quando a gente for deletar uma parte do que sobrar do líquido, ficar mais fácil, certo? Então a gente cria um cubo, coloca ele ao redor, certo? Tanto o chocolate como o torus, nossa rosquinha, tem que estar dentro desse cubo, ok? A gente clica no cubo, marca ele como um fluido também, mas ele vai ser do tipo domínio, ele que vai armazenar esse fluido, ok? Antes de iniciarmos a simulação, a gente precisa definir algumas coisas, certo? Em viscosidade, temos os presets, que são pré-configurações, certo? Um que chega mais próximo ao chocolate dessa rosquinha é o honey, que é mel. Ou seja, eu marquei honey e vai simular como se fosse mel caindo aqui em cima da nossa rosquinha, o que deixa bem parecido com o que nós queremos. Então não precisamos configurar mais nada, tá tudo bem já. Em Boulder não precisa configurar nada também, em Fluid Particles também não, ok? Basicamente é isso. Se você quiser melhorar a qualidade, você pode mudar as opções de renderização aqui, certo? E resolução. Bom, com tudo certamente configurado, está na hora da gente gerar a simulação, certo? Simplesmente a gente vai clicar no domínio do nosso fluido, depois certificamos que está tudo configurado e clicamos em Bake para ele gerar a animação, ok? Antes disso, a gente também tem o tempo, que é o tempo dessa simulação. Em quanto tempo vai ocorrer essa simulação? A gente pode configurar, certo? Aqui está dado em segundos, vai começar no segundo 0 e termina no segundo 4.
Isso já tá bom, essa configuração, certo? Padrão, mas você pode testar à vontade. Bom, com tudo pronto, clique em Bake, certo? A simulação de fluido vai começar. Pode demorar um pouquinho, dependendo da sua máquina, certo? Eu vou pausar agora e volto quando a simulação tiver terminado. Bom, a simulação terminou, certo? Se você não tem certeza se terminou, você pode verificar aqui em cima que vai aparecer a ação atual. No caso, vai aparecer Fluid Simulation, certo? Aí você espera essa barrinha de progresso terminar, que vai aparecer, e aí você tem certeza que terminou o fluido, certo? A simulação da física. Veja que está pronto, mas aparentemente não aconteceu nada, certo? Só gerou uma nova malha aqui com o cubo, se transformou no nosso fluido. Bom, agora a gente pode mover, certo? Na timeline e veja que a mágica está acontecendo, certo? Gerou a nossa simulação. A gente já pode deletar nossa chocolate de cima, porque o fluido já se transformou, certo? O nosso cubo. Bom, aí agora você tem que escolher um frame legal que tenha bastante chocolate, que é o que você deseja, certo? Por exemplo, veja que é bem útil, eu deixei o cubo muito longe da parte de baixo da nossa rosquinha, porque o que sobrar a gente pode deletar, certo? Que não vamos usar. Bom, eu acho que tá bom essa quantidade, certo? Vamos ver mais um pouco para testar. Tá ok. Agora a gente seleciona e nas configurações modificadores nós vamos aplicar o modificador Fluid Sim, ok? Veja que agora quando entramos no modo edição, ele se transformou em uma malha, certo? Vou botar na visão lateral, deletar essa parte de baixo, certo? Deletar isso que está voando também. Agora o processo é só deletar partes da malha que você não quer que apareça, certo? Selecionei muito, tirar algumas coisas. Quanto melhor você selecionar, certo? Melhor fica o contorno. Mas eu vou fazer rápido aqui. Você pode fazer mais demorado, certo? Para um resultado melhor. Só a título de ensinar para vocês mesmo, certo? Bom, acho que tá bom já, certo? Agora a gente vai aplicar um smooth, né? Para melhorar a situação aqui. Vou adicionar o modificador Subsurf, que você pode fazer com o Ctrl 2 também, adicionando 2 níveis. E vou entrar no modo edição e pressionar Alt J para transformar as faces triangulares em quadros, tá? Com 4 vértices. Tá aí, certo? Você pode diminuir o nível se não gostar. Ou também você pode pressionar Alt S para inflar ou murchar, vamos dizer assim. Isso, esse chocolate, certo? Tá aí, eu acho que tá bom a configuração já. Eu vou querer a câmera posicionada nesse ângulo aqui, certo? Com a câmera na sua cena, você posiciona a 3D View de modo que você gosta e pressiona Ctrl Alt 0, certo? Que a câmera automaticamente vai para a visão que você está vendo a cena. Bom, pressionar Shift F e mover com a bolinha do mouse um pouco a câmera para trás e mover ela para posicionar melhor, certo? Nós podemos fazer nossos primeiros render para ver como é que está saindo. Não tá legal. Vamos voltar aqui e ativar um Ambient Occlusion, já vai ficar melhor a aparência, certo? Tá um pouco grosso demais, certo? Devido talvez às configurações lá. Você deve configurar antes de dar o bake. Vou mover um pouco algumas coisas aqui, selecionar o vértice, ativar aqui o Proportional Editing, certo? E mover com G. A gente pode fazer alguns ajustes, certo? Em como o chocolate vai ficar por cima da nossa rosquinha. Eu acho que
Tá, beleza. Tá aí, certo? Vou deletar essa parte também, que não ficou muito legal. Simplesmente você usa Ctrl+, depois de ter selecionado um vértice, para ir aumentando a seleção, certo? Alguns vão ficar aparecendo voando, mas tá, beleza. Só para, como eu disse, vocês entenderem como é que se faz o processo. Beleza. Agora eu vou adicionar um plano, certo? Que vai simular como se fosse a mesa, parecida com a do miniatura, certo? Eu escalei ela para passar um pouco dos limites da câmera. Pressionar F12 novamente. Tá. Nosso plano tá cortando a rosquinha, certo? Trazer para trás, para baixo. Renderizar novamente. Tá aí, certo? Escala novamente por causa dos limites. Tá, beleza já. Agora a gente precisa configurar os materiais. Antes disso, vou renomear as coisas para ficar melhor organizado, certo? Colocar chocolate aqui e mesa, ok? Tudo nomeado certinho. Eu vou começar pelo material de chocolate, certo? É bem simples. Simplesmente a gente vai criar um novo material para ele, dar um novo nome, que bem sugestivo, certo? Chocolate. A intensidade do difuso, da luz difusa, vai ser 1, certo? Completo. E a cor aqui embaixo, certo? Que é para simular o tom mais marrom. Simplesmente a gente vai diminuindo o nível de branco, certo? De branco para preto. Se chegar num tom que você se agrade, pronto, tudo confirmado. Bom, o chocolate não tem um especular, certo? Assim, esse brilho. Vou aumentar a intensidade dele um pouco, diminuir, certo? Diminuir um pouco a intensidade e aumentar a área do hardness aqui, simplesmente diminuindo o valor dele, certo? Para algo parecido aqui, deixar 20, certo? Deixar mais exato. E aqui 0.32. Ok. Renderizo novamente. Já estamos começando a ver nosso chocolate, certo? A cor acho que ainda não ficou tão legal. Baixar mais um pouco. Tá, beleza. Testar novamente. Tá aí, ficando legal. Bom, agora criar um novo material para rosquinha, certo? Simplesmente adicionar uma cor próxima ao laranja aqui, certo? Deixar bem clara também com intensidade 1, mas vou diminuir um pouco aqui, ok? O especular dela também é bem fraco, com hardness um pouco maior também, certo? Testar aí, olha aí, já tá como é que tá ficando, certo? Eu achei que ela tá muito forte essa cor, diminuir um pouco. Tá aí. Não ficou legal. Aumentar um pouquinho novamente. Para quem não sabe, também tem essa opção agora, Rendered, certo? Que mostra renderizado direto na viewport, sem precisar ficar dando F12. A cor algo próximo a isso. Aumentar um pouco o hardness e a intensidade. Acho que não tá legal. Vou voltar ao que estava antes. Tá beleza, tá beleza. A fim de teste, tá ok. Agora vou adicionar um prato. Vou mover um pouco aqui para ficar mais alinhado. Adicionar um prato, simplesmente eu vou adicionar um círculo, certo? Esse círculo vou colocar com 12 vértices. E um pouco maior, desativar o proporcional etching aqui. Um pouco maior que nossa rosquinha, certo? E claro que abaixo, certo? A gente começa fazendo a extrusão para cima, movendo um pouco, escalando, certo? E
conferir mais um pouco aqui e extrusão assim. Agora eu vou dar uma extrusão, botão direito para cancelar, ficar no mesmo lugar, e Alt M, Add Center, para juntar todos os vértices da extrusão no centro da seleção aqui, certo? Bom, tá aí nosso prato. Adicionar um Smooth e um Ctrl 2 para suavizar, mover um pouco para cima ele, certo? Ficar bem embaixo da nossa rosquinha mesmo, aqui. E adicionar um modificador Solidify para adicionar uma borda ao redor do nosso prato, certo? Simplesmente aumentar o thickness. E aqui tem outras configurações que você pode alterar para dar uma melhor forma ao seu prato, certo? Bom, eu acho que tá bom. Adicionar, ficar um pouco mais grosso, somente aí. Tá aí, tudo beleza? Distanciar um pouco mais a câmera. Sim. O prato ficou muito grande, diminuir um pouco. Aumentar um pouco a base que está entrando. Tá ok, adicionar um novo loop aqui, certo? Para fazer a borda melhor. E um novo aqui, certo? Selecionar os dois, dar uma melhor forma no prato. Alt Shift, certo? Abaixar um pouco. Tá, beleza. Nosso prato. E renomeá-lo também. Ok. Mover aqui pra cima. De novo. Ok. E re-renderizar. Tá aí no nosso prato. Aumentar novamente. Nossa mesa. Certo? Outra coisa que vocês também possam não saber é que nas configurações da câmera tem o Composition Guides, que são guias de composição. Isso pode ser usado para centralizar melhor ou focar em um objeto, certo? São diferentes técnicas aqui que são muito usadas também na fotografia, certo? Por exemplo, eu vou adicionar Stirts, que vai adicionar uma grade na tela, em que a gente centraliza melhor nosso objeto, certo? Tá aí nossa rosquinha como no centro da nosso render, ok? Bom, tudo pronto, certo? Basicamente, só falta adicionar uma textura na nossa mesa e adicionar os granulados, que é outro negócio legal de fazer, certo? Bom, para a textura da mesa eu vou clicar em um novo material, criar um novo material, certo? Colocar um nome como mesa, intensidade 1, especular, deixar um pouco alto e aumentar um pouco o hardness. Aqui, deixa 39 mesmo, tá bom? Ativar um mirror também, certo? Para espelhar o nosso prato. Inclusive eu vou diminuir ele de novo. Tá, ok. Então, voltando à mesa. Ativei o mirror e aumentar a refletividade. Fresnel, certo? Que adiciona mais uma camada, como se fosse, tira o poder da reflexão um pouco. E aqui você pode diminuir a quantidade do gloss, certo? Eu acho que tá bom assim. Aumentar um pouco mais para não ficar tão embaçado. E vou renderizar novamente. Veja que aqui já aparece um reflexo no nosso prato, tá bem legal. Agora, para aquele material que eu fiz na miniatura, vou adicionar uma nova cor aqui para o objeto, não rosa, é um vermelho mesmo. Para certificar, aumentar aqui 1 e deixar 0, vermelho. E aqui vou criar uma nova textura procedural do tipo pano, simular um pano, certo? Entre as diversas opções, você pode escolher
vários tipos aqui, certo? Tem o noise, por exemplo, que é muito usado para fazer açúcar, certo? Mas os grave, certo? Tem várias opções de uso aqui. Para um parecido com aquele, eu acho que eu não lembro, acho que eu usei o Marble. Você pode tentar configurar aqui com hard, soft mesmo, Voronoi 3, tamanho, profundidade, turbulência, o nabla, mapeamento não precisa se preocupar. Em influência, a gente simplesmente vou setar uma cor azul aqui, muito claro, acho que assim, tá bom. Você pode ver ambos a textura e também no material, certo? Vamos dar uma renderizada para ver. Ficou muito grande as faixas, certo? Aí não acho que não fica tão legal, mas deu um efeito legal no fundo, certo? Por mim tá beleza. Podem testar outro, certo? Bom, agora antes de terminar terminar o nosso render e começarmos a composição, vamos colocar o granulado em cima da nossa rosquinha, certo? Para fazer isso bem simples, simplesmente eu vou para a segunda camada aqui, certo? Para ter uma cena mais limpa, vou botar na visão do topo mesmo e vou adicionar um novo cubo, certo? Como vão ser muitas pecinhas granuladas, é bem melhor ser uma peça com menos detalhes possíveis, certo? Para não pesar tanto. Simplesmente eu vou adicionar esse cubo e subdividir somente no meio e dar uma escala em Y, certo? Bom, tá aí. Simplesmente eu vou mover aqui um pouco para não ficar tão reto esse granulado, certo? Esse vai ser o granulado 1. Outra forma de granulado vai ser assim, certo? Uma forma diferente. Duplico novamente e edito, certo? Seu tamanho ou direção. Deixar bem simples mesmo, certo? Que não é necessário tantos detalhes. E mais um, certo? Para ter uma diferenciação legal, que vai ser mais voltado aqui para cima, certo? E uma escalazinha. Pronto. Temos 4 granulados. Bom, agora precisamos configurar o material dele, certo? Simplesmente eu vou criar um novo material e colocar o nome de granulado 01, certo? Bem sugestivo o nome. Aumentar a intensidade do difuso e adicionar uma cor dele, por exemplo, vermelho. Para o segundo, eu vou usar o granulado 01, mas vou mudar a cor. Então eu vou duplicar esse material, certo? Clica no 2 lá e mudar o nome dele para 02. Veja que agora tem dois materiais diferentes. E terá a cor dele para amarelo. Mesma coisa com o terceiro. Vou usar um material já existente. Clico no 2 para duplicar o material. Renomeio para 3 e botar a cor azul. E o último, granulado 04 com uma cor verde. Tá, beleza? Bem simples, certo? São 4 granulados só, você pode fazer mais tipos. Bom, depois que terminou de fazer os granulados, simplesmente você seleciona todos. Com todos eles selecionados, Ctrl G para criar um novo grupo com a seleção. E aqui você renomeia esse grupo, certo? Um nome bem sugestivo, bem óbvio também, granulados, ok? E está criado o nosso grupo de granulados, certo? Que vai servir como partículas para a gente espalhar aqui pela nosso chocolate, ok? Bom, a gente seleciona o chocolate. Para adicionar o granulado, a gente vem aqui na aba de partículas, cria uma nova partícula, renomeia também para deixar mais organizado. O nome e as configurações desses granulados é do tipo emitter mesmo. Aqui a quantidade
E para usar aqueles granulados que a gente fez, a gente precisa vir aqui embaixo, certo? Em render, no que vai ser mostrado no render, e mudar de halo para group, certo? Aqui em duplicate group, a gente precisa selecionar um grupo, certo? Que vai ser renderizado, no caso, nossos granulados. Veja que eles já estão configurados em cima do nosso chocolate. Aqui a gente pode mudar o tamanho, certo? Aumentar um pouco o tamanho deles para um tamanho mais agradável, que seja mais visível. E aqui random size a gente vai aumentando ele, vai aumentar o tamanho diferenciado entre esses granulados, certo? Cada granulado pode ter um tamanho diferente, certo? O que deixa uma coisa mais real, já que não é tão simétrico assim, certo? Todos não têm o mesmo tamanho. Bom, tá aí nosso granulado por cima do nosso chocolate, certo? A gente pode colocar o pick random também, que vai pegar um objeto do grupo aleatoriamente, certo? E colocar por cima do nosso granulado. Posso ativar a rotação também, que vai deixar um pouco mais aleatório. Não está tanto porque aqui não está, certo? Rotacionado. Eu vou rotacionar um pouco eles. E X. Ok. Volta lá para a camada 1. Veja que agora já está melhor o resultado, certo? E basicamente é isso, certo? Nossa rosquinha está pronta. Vou fazer o último render. Tá aí. Nossa rosquinha. Bom, agora a gente vai partir para a composição, certo? Para fazer isso, simplesmente a gente vai abrir uma nova janela aqui para o Node Editor, certo? Eu vou lançar a aula sobre composição básica, certo? Se você não entender muito bem o que está acontecendo, você vai ter um conhecimento melhor na aula de composição, certo? Iniciação à composição, que eu vou fazer. Aqui simplesmente eu vou adicionar um viewer para ver o que está aqui no fundo, certo? Eu vou explicar tudo melhor na aula de composição, certo? Introdução à composição. Bom, se você não sabe, eu pressionei Ctrl seta para cima para maximizar a janela em que o mouse estava posicionado em cima, certo? Criar um espaço melhor. Bom, aqui organizar um pouco melhor os nossos nós. Veja que o render não sofreu nenhuma modificação. Você pode ver o que é que a gente pode colocar agora para melhorar o nosso render. Antes de, eu vou configurar também na câmera um depth of field, certo? Que é aquele efeito de embaçado dependendo da distância. E esse vai ser focado esse efeito na nossa rosquinha, certo? No nosso tutorial aí da cena. Veja que por padrão não vai acontecer nada, certo? Porque a gente não definiu os valores ainda no nosso janela de nós. Agora a gente vai fazer isso. Simplesmente a gente vai adicionar Shift A também. Um filtro do tipo Defocus. E vou ligar aqui em cima com o nosso render layer. E ativar também na composição e na visualização. Certo? Veja que ainda não funciona. Para funcionar eu vou ativar o ZBuffer. Veja que já está embaçado. Mas eu não quero visualizar essas configurações. E vou usar as configurações do ZBuffer baseadas no nosso render. Simplesmente vou arrastar o nosso Z para a configuração do Z. Em f-stop a gente configura um valor bem baixo, certo? Por exemplo, 30. Não teve efeito. 3. Já teve um efeito, mas não está muito visível. 1. Veja que o efeito já ocorre aqui. Bom, vou colocar 2, certo? Tá? Só para dizer que tem um efeitozinho. Bom, beleza. O que, é que a gente pode? A gente pode adicionar um vignette, que é um efeito de bordas mais escuras, certo? Que é a imagem. Simplesmente para fazer isso, a gente vai adicionar aqui um ellipse mask, certo? Isso é uma máscara elíptica, como o nome fala.
Vou aumentar a área dessa elipse, certo? E vou adicionar também um tipo de filtro blur, certo? Para essa máscara. Veja aqui o resultado. O tipo de blur vai ser Fast Gaussian, que é o gaussiano rápido, com valor relativo. E vou colocar um valor de 10 por 10. Veja aqui como é que ficou. Não, ainda está fraco. 20 por 20, então tá beleza. E agora eu tenho que mesclar isso aqui com isso aqui para mostrar na nossa composição. Como é que eu faço isso? Adicionando um color mix, ok? Simplesmente eu vou misturar a primeira imagem com a segunda imagem. Veja que não está funcionando porque o fator está 1, certo? Eu vou explicar melhor esses detalhes, se você não sabe, na aula, como eu disse. Trocar aqui para multiply. E nossas bordas estão muito grandes. Nem um pouco o valor. Tá, beleza já. Bom, ativar isso na composição, já que a gente só está visualizando, né? Tá, beleza. O que é que a gente pode fazer mais? Pode adicionar uns efeitos de correção de curvas, certo? RGB Curves. Arrastar aqui. E melhorar um pouco as curvas do nosso objeto. Quanto mais a gente aumenta aqui, aumenta o brilho. E quando diminui aqui, diminui o efeito, certo? Bom, acho que tá bom. Assim, mais ou menos. Vou adicionar também um Sharpen, que é bem legal, na nossa imagem. Vai melhorar um pouco a qualidade, que ele está localizado em... Vamos ver... Color... não. Às vezes você não lembra as configurações, certo? Tem que dar uma procurada. Não estou achando o Sharpen. Eu não lembro qual é a configuração em que se encontra o Sharpen. Acho que é aqui. Isso. Sharpen aqui. Adicionar na imagem. E composição. Fator 1 é muito alto. Vou colocar um 0.2. Tá aí, ele adiciona meio que um granulado, certo? Se você não gostou muito, só diminui os valores. Vou colocar um 0.05. Só para dar um destaquezinho. Não ficou legal. Tá aí, tá legal já. E por último, vou adicionar um Color Balance. Faz um balanceamento das cores, certo? Você pode brincar com essas opções, que dá resultados bem legais, certo? Quanto mais eu movo, muda as cores, tá vendo lá? Deixar um pouco rosa aqui para balancear com o fundo. Pode mover aqui um pouco, deixar um pouco amarelo e aqui um pouco azul, certo? Aumentar um pouco o defocus, deixar 2.5. Tá ok, pronto. E basicamente é isso aí. Nossa rosquinha, a composição da nossa cena está pronta, certo? Veja que não é tão difícil de se fazer esse tutorial, certo? Algumas dicas eu acho que vocês devem ter aprendido agora. Espero que tenham achado legal, certo? Obrigado mais uma vez por assistir essa videoaula. Se você ainda não curtiu a página do Facebook, tá aí o link na descrição, certo? Eu posto algumas coisas exclusivas somente lá também, por isso que peço que vocês curtam a página. E se gostaram também do vídeo, dê um like no vídeo para ajudar, ok? Compartilha com a galera também que quer aprender. E até o próximo tutorial, galera. Falou!